Tá gravado já? Tá. Tá bom. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tá, então, um aviso bem legal antes da gente começar a nossa aula de geometria espacial é que eu ia conversar lá com o Raul, né, que é o nosso caixa do cursinho, e daí agora a gente vai começar uma ideia de tudo, última sexta-feira do mês, ou seja, vai ser semana que vem, no caso, a gente vai fazer um lanche especial. Então a gente vai fazer, a gente tinha dito de fazer uma pizza, mas daí a gente vai fazer semana que vem a pizza, e daí toda última sexta-feira do mês a gente vai ter um lanche diferente. Então já anotem aí que semana que vem vai ter pizza na sexta-feira, tá? Tá, então hoje a gente começa. Acabou as boas notícias, porque não, mentira. É isso. Hoje... Só porque eu voltei, foi embora. Agora a gente começa a aula, tá? Então hoje a gente vai ver um conteúdo que não cai tanto quanto geometria plana, então sempre geometria plana do Enem, exceto que ela cair. Geometria espacial sempre cai também, geralmente cai uma ou duas questões pelo menos, mas ele também é importante, tá? Então, vamos começar? Então, tá. Então, qual que é a área do estudo da geometria espacial? A geometria espacial estuda objetos que eles têm altura, largura e profundidade. Daí vamos pensar um pouco o que isso significa, tá? A gente já estudou objetos que eles têm só uma dimensão, né? Que são objetos que a gente mede em centímetros, metros e milímetros, né? Distância, trajetória, são medidas unidimensionais. Então, por exemplo, quando a gente pensa em figuras geométricas, quando a gente estudou a reta é um elemento que tem só uma dimensão, né? Então eu consigo medir ela em centímetros, milímetros, metros. Beleza, aqui tem só uma dimensão. Daí nas últimas 3 semanas a gente ficou estudando elementos bidimensionais, que foram as figuras planas. Então a gente estudou triângulos, círculos, paralelogramos, retângulos, que são todos os elementos que a gente precisa de duas dimensões para representar. Eles têm largura e altura, né? Então, tanto que a área desses elementos, né, quando a gente fala da área desses elementos, geralmente a gente está falando de elementos que têm metros quadrados, centímetros quadrados. E aqui tem uma coisa que tá, essas coisas são fáceis de representar no quadro de aula, porque no quadro de aula vocês concordam comigo que ele também é um elemento bidimensional, né? Tipo, o quadro de aula tem uma altura, ele tem largura, não é uma profundidade, mas ele é uma coisa muito pequena, né? Então não dá para dizer que, por exemplo, o quadro de aula é um elemento do mundo real, que ele tem basicamente 2 dimensões, né? E aqui a gente vai começar a trabalhar com figuras tridimensionais, ou seja, figuras que têm volume. Só que a gente vai representar essas figuras dentro do quadro de aula. É como quando a gente faz um desenho, né? A pessoa vai fazer um desenho de uma pessoa, de um objeto, e ela está fazendo um desenho de uma coisa tridimensional, numa folha de papel, de uma coisa bidimensional. Então, por exemplo, o exercício é que muitos do que a gente vai conversar agora vai ser desenhos, né? Então, por exemplo, eu vou desenhar um cubo aqui. Todo mundo entende que isso é uma figura que representa algo que tem volume, né? É uma coisa que tem várias caras, mas que ele tem uma largura, uma altura e uma profundidade. Essa é a ideia de figura tridimensional, ou seja, uma coisa que tem 3 dimensões. Mesmo que a gente represente dentro do quadro, representa com um desenho, é uma coisa que faz sentido para vocês? Uma coisa que dá para entender? Tá. Então, e quando a gente fala de figuras tridimensionais, aí a gente tem uma nova variável. Então, a gente fala que são figuras volumétricas. E o que é volume? Bom, metro cúbico é volume, centímetros cúbicos são volumes, litros são volumes. Todo mundo entende o conceito de volume? Beleza. Então, assim como um paralelismo, tá? Como nas aulas anteriores. Assim como quando a gente estudava figuras planas, a gente está muito preocupado. Tá, era o perímetro e a área. Era basicamente as coisas que a gente procura estudar quando a gente falava de figuras planas. Agora que a gente está falando de figuras tridimensionais ou figuras volumétricas, a gente vai falar da área das caras e a gente vai querer saber também do volume da figura.
as variáveis mais importantes quando a gente estuda volumétricas. Então, assim como a gente fez na geometria plana, existem várias famílias de figuras tridimensionais e a gente vai começar pelos poliedros. Então, o que são os poliedros? Eles são sólidos formados por figuras planas e eles têm face, aresta e vértice. Então, por exemplo, esse poliedro aqui, eles percebem que ele tem todas as caras dele são caras planas, né? Não tem nenhuma cara curva. E daí, uma consequência dessa junção de figuras planas que formam uma figura volumétrica é que toda linha que representa a junção entre duas caras de uma aresta, daí cada figura plana, né, que conforma o poliedro, a gente vai chamar de face, e cada plana a gente vai chamar de face, cada junção entre duas faces a gente vai chamar de aresta, e cada junção de aresta a gente vai chamar de vértice. Então percebam que vértice é parecido com... É mais ou menos aquela mesma ideia do vértice das figuras planas, só que agora não é uma figura tridimensional. A aresta é uma linha que representa a união de duas figuras planas, e a face é basicamente um dos lados da nossa figura. Então, por exemplo, se a gente tem um cubo, o cubo é basicamente uma figura que é formada por 6 quadrados. Então, cada quadrado é uma figura plana, mas a gente junta eles para formar uma figura volumétrica. Então, dentro do cubo é uma figura formada por 6 quadrados. Tá, então, de novo, aqui, que são as faces são as figuras planas que são os lados do poliedro, as arestas são as linhas ou bordas que juntam duas faces do poliedro, e os vértices são pontos que juntam as arestas do poliedro. Então, vamos fazer o primeiro exercício. Eu vou desenhar algumas figuras geométricas, e a gente vai discutir se essas figuras não se encaixam dentro dessa definição. Então vamos fazer uma pergunta. Qual que é o nome dessa figura aqui? Você sabe? O retângulo é uma figura plana. O paralelepípedo é uma figura espacial que é formada por 6 retângulos. E uma pergunta, o retângulo, vocês acham que ele se encaixa com ele? Será que ele é um poliedro ou será que ele não é um poliedro? Ele é um poliedro? Olha, ele tem caras, né? Que são basicamente retângulos.
Ele tem arestas, que são as junções desses retângulos, e eles têm vértices, né? Então ele basicamente tem todos os elementos que a gente falou que compõem um poliedro. Vamos parar ele. Só tá então vocês vão ter que aceitar que sempre que eu escrever a nota desse. Tá bem, perfeito. Paralelepípedo é um poliedro. Tá, e essa figura aqui? Você sabe qual que é o nome dela? O cone, né? Será que o cone é um poliedro? O cone ele não é um poliedro. Por que ele é um poliedro? Porque o cone ele tem elementos curva, ele tem curvaturas. Então, como ele tem curvaturas, ele não tem, por exemplo, arestas. Então, o cone ele é liso, então ele não tem arestas. E a base dele faz circunferência. Então, o cone ele não é um poliedro. Você sabe o nome dessa figura aqui? Pirâmide. Pirâmide tem acento, né? Tem tá. Será que a pirâmide é um poliedro ou não é um poliedro? Ele é um poliedro. Ele tem arestas, ele tem faces, ele tem vértices. Não tem outra coisa diferente do que isso. Então ele é um poliedro. Isso aqui ó, tem poliedro. Tá, e essa figura aqui? Será que ele é um poliedro ou ele é um poliedro? Ele também não é poliedro porque ele tem curvaturas na figura, então ele não é só composto por figuras iguais. Tá. Então, continuando na nossa aula. Outro conjunto de figuras espaciais são os prismas. Então, prismas eles têm a característica de que, de novo, são figuras de 3 dimensões, feitas com figuras claras, e a característica dele é que a base e a face superior e a face inferior, que a gente costuma chamar de bases, elas são iguais. Então, aqui eu estou mostrando que elas são iguais, mas, por exemplo, elas podem, como semelhante àquilo que a gente chama como paralelogramo, porque elas podem ser multiplicadas, elas não precisamente precisam estar alinhadas, mas elas precisam ser paralelas. Então, a gente vê que o paralelogramo poderia ser exatamente feitas por linhas retas ou existe uma certa inclinação, mas é importante que a parte do tubo seja do mesmo tamanho que seja paralela. Né? Então é a mesma ideia, só que é extrapolada para figuras espaciais. Então, agora são figuras claras que elas têm que ser paralelas na parte de cima e na parte de baixo, e daí paralelas no mesmo tamanho. Tá. E por que é interessante pensar em categorizar figuras geométricas como prismas? É que agora a gente tem uma fórmula geral para todos os prismas para calcular o volume. Então, qualquer prisma, vocês podem calcular o volume do prisma com uma multiplicação da base do prisma pela altura. Que é bem parecido com aquilo que a gente viu para os paralelogramas. Né? Então, nos paralelogramas, a gente viu que a área do paralelogramo era a base, né? Era a base do paralelogramo vezes a altura. E agora a gente está vendo que no prisma também tem a base, só que agora a base não é uma linha reta, né? No paralelogramo é uma figura plana. Agora a base é uma figura plana.
Mas ele tem a mesma ideia de que a gente pega essa base com uma figura clara e multiplica pela altura. Então, no paralelogramo, a base era uma dimensão, era tipo centímetro, a altura era centímetro, e a área no paralelogramo era, por exemplo, em centímetros quadrados. Então, agora que a gente está falando do volume, a gente chama de uma base que vai ser uma figura clara, por exemplo, aqui a gente está endossando. Então, a base vai ser uma figura bidimensional, né? Uma coisa, por exemplo, metros quadrados. A altura vai continuar sendo uma dimensão, né? Vai continuar, por exemplo, sendo metros. E daí o volume dessa figura vai ser a base aqui em metros quadrados, vezes a altura aqui em metros, então ela aqui em metros cúbicos. Então vamos pensar numa figura mais simples, tá? A gente tem um cubo. Então o que a gente falou, o cubo é uma figura que tanto a largura, quanto a largura, quanto a altura, quanto a profundidade são da mesma dimensão. Então outro jeito de pensar é que era uma figura que é formada por 6 quadrados. Então, 6 figuras com lados iguais e larguras em termos iguais. E daí, o que costuma ser cobrado no Enem e nos vestibulares em relação a figuras espaciais? Geralmente, as perguntas que caem são a suma da área das faces inteiras, a diagonal entre vértices opostos, e o volume de uma figura. Então, vamos começar pela primeira aqui. Como que vocês acham que a gente pode calcular a suma das áreas das faces de um cubo? Vocês entenderam a pergunta? A suma de todas as faces do cubo. É o lado do canudo dos quadrados 6 vezes, né? Então, a soma. Cadê meu apagador? Esse não foi. Não gostei dessa parte. Tá, então vou chamar isso aqui de 1, 2 e 3. Então, 1, no caso do cubo. Se o cubo é feito por... Todo mundo concorda que tem 6 quadrados nessa figura aqui, né? Tem uma coisa que eu não falei, mas você sempre tem que, quando eu faço essa linha traçada, é porque é como se ele estivesse na parte de trás da figura. Eu estou representando uma aresta que ela está escondida. Então, às vezes, eu faço essa linha traçada porque se a gente tivesse essa figura de frente, eu não conseguiria, em teoria, a gente não conseguiria ver essa aresta, né? Mas eu desenho para a gente ter certeza que como que é o formato total da figura, tá? Tá, beleza. Então a soma das áreas do cubo vai ser basicamente a soma das 6 áreas do cada quadrado. Então seria basicamente 6 vezes cada uma lá. Beleza, é isso aí. Alguém tem alguma dúvida com isso aí? Faces. Aqui é a pergunta 1, soma das áreas das faces. Tá, uma pergunta um pouco mais difícil é a questão da diagonal. Então, vamos retomar. A gente viu no quadrado. E a diagonal do quadrado, se o quadrado é W, a diagonal do quadrado era... Vocês lembram quanto que era a diagonal do quadrado? Era ele a diagonal do quadrado. Ele raiz de 2. Eu te queria que esse R raiz de 2, a gente passei Pitágoras aqui. Eu faço essa diagonal aqui dentro. Então,
6 quadrados igual a n mais n2. Tá. Só que você entende que quando eu pergunto da diagonal de um cubo, eu não sei se vocês estão visualizando isso um pouquinho, mas quando eu falo da diagonal, não é essa mesma diagonal aqui, né? Porque essa seria tipo a diagonal de uma das faces. Mas na verdade, dentro de um cubo, seria a diagonal de uma ponta interna que passa por dentro do próprio cubo. Então, se eu tivesse alguma coisa que está aparecendo no cubo aqui. Porque, gente, é algo bem difícil de visualizar, tá? Todo mundo conseguiu entender que isso aqui é a diagonal de um quadrado, né? Que é o equivalente a dizer que é a diagonal de uma face do cubo. Ok? Então, eu vou, por enquanto, tentar desenhar um quadrado. Essa aqui é a diagonal desse quadrado. E eu vou dizer o seguinte, na verdade, isso aqui é a face de um cubo. Então, eu vou colocar mais uma dimensão. Eu vou dizer que isso aqui agora eu tenho que fazer um cubo. E percebam que agora, ao invés da minha face ter apenas uma distância no plano do meu quadrado, ou seja, ao invés de ser uma diagonal bidimensional, agora que eu adicionei uma distância ao meu cubo, a minha diagonal vai acontecer isso com ela. Ela vai se inclinar. Então, ao invés de ir dessa aresta aqui, vou colocar um nome para cada uma dessas arestas. Todo mundo entende que isso é uma G e não 6, né? Tá? Então, se fosse a diagonal da face, isso aqui seria uma reta que vai de A até D. Mas o que o Jesus quer é a diagonal do cubo, que seria a reta que vai de A até H. Vocês conseguem visualizar? Né? Então, ó, isso aqui seria a diagonal da face, e isso aqui seria a diagonal do cubo, né? Como se tivesse uma profundidade. Essa visão espacial é bem difícil de obter, uma questão de intuição que se desenvolve com o tempo e com a prática. Mas essa visualização por vértices, por outro lado, ela é mais simples. Tá. Então, eu vou só começar com esse desenho do Maurício. Desculpa, a Giovana tinha uma pergunta. Pode falar. Sim, a gente vai passar agora para Cara, tudo dá para você por Pitágoras. Tá, então, vocês concordam que o quadrado ele tem 4 vértices em cima e 4 vértices embaixo, né? Tem 8 vértices no cubo. Então, eu quero uma linha reta que vai do vértice A até o vértice H. Como a gente está num curvo, essa diagonal ela vai ser igual a, por exemplo, a diagonal que vai do vértice B até o vértice G, ou do vértice C até o vértice E. Percebam que a ideia é que sejam vértices opostos, que são os vértices mais distantes entre si. Então, para isso, eu vou ter que cortar, eu vou ter que fatiar meu curvo. Eu preciso de construir, achar um triângulo retângulo aqui que me permita calcular Pitágoras seja essa reta aqui. Então, o que eu vou fazer? Bom, eu vou pegar essa aresta aqui, a aresta HE. Eu vou pegar a aresta HE. Tá, e eu vou pegar aqui só a base do meu quadrado.
Então é a principal base, né? Aqui é E, aqui é A, e aqui é B. E daí, eu na verdade, eu quero isso aqui. E se eu tenho essa linha aqui, olha só. Ficou meio torto, né? Vamos assim, Não, tava ótimo, cara. não, ele ficou meio assim, porque eu... É que eu tô te comparando comigo também, não sei. Tá, então, eu tô só desenhando parte do meu quadrado, tá? É o mesmo quadrado. Então, o vértice H, o vértice F, o vértice E, o vértice A, o vértice B. Então, pensa uma coisa. Se de algum jeito eu consigo essa linha aqui, eu resolvi meu problema, viajar a diagonal. Porque com essa linha aí, eu consigo fazer uma linha que vai de A até H, que é a linha que eu quero, que é a diagonal, e eu consigo fazer Pitágoras, que vai ser esse trecho aqui. Então vai ser a linha AF. Pitágoras vai ser basicamente AF ao quadrado, mas EH ao quadrado igual a AH ao quadrado. Alguém entende como que apareceu esse triângulo retângulo aqui? E a gente, tipo assim, eu sei que isso aqui é um olhado para o quadrado, né? Mas essa linha laranja aqui, alguém sabe o que é? Hã? Então eu vou fazer uma pergunta, será que essa linha laranja aqui ela não é a diagonal da face do quadrado? Se você pergunta, eu dei uma resposta. Não, eles têm que confirmar ou negar. Eu acho que é importante que, com essa linha aqui, eu consigo fazer Pitágoras para achar a minha diagonal, né? Que vai de A até K. E essa linha aqui não é mais que a própria diagonal de uma das faces do meu quadrado, certo? E a gente sabe de antes, sabe das nossas aulas de geometria plana, que a diagonal, que qualquer diagonal do quadrado, qual que é essa diagonal aqui da face do quadrado, da face do cubo do quadrado? São iguais, como Ele vai dizer que a face quadrada do meu cubo, a diagonal dele, essa face aqui, e ele vai dizer 12. Então, como que fica aqui, né? Eu vou substituir aqui. Então, essa lista, né, que vai ter o vértice H, o vértice H, que esse aqui é basicamente ele, né? O lado é, essa lista aqui. Isso aqui é ele. Então, fica ele quadrado. A aresta que vai ter, na verdade isso aqui não é aresta, mas a reta que vai ter A do vértice A ao vértice F é a diagonal do quadrado, né? Então ele é raiz de 2, né? Isso aqui ele é raiz de 2. Então isso aqui fica ele é raiz de 2 ao quadrado. Isso vai ser igual a diagonal do meu cubo ao quadrado. Agora a versão. Vamos fazer aqui. Daí isso aqui fica L ao quadrado, esses dois, né? Porque a raiz de 2 ao quadrado é 2, mais L ao quadrado igual a D ao quadrado. Então é 2L quadrado mais L quadrado. Então é 3L quadrado, né? Vou fazer aqui. Isso aqui fica 3L quadrado igual a minha diagonal ao quadrado. Ao quadrado, assim. Então a minha diagonal, o que é a minha diagonal? A diagonal é L e Z3. Isso aqui é importante. Isso aqui cai. Então a diagonal interna do cubo do lado L é L raiz de 3. E hoje que isso aqui não está agora normal. Tá? Não, é porque isso aqui é porque a gente tem que usar a diagonal da
Pensa assim, é até bonito. Se a diagonal do quadrado é L raiz de 2, a diagonal do cubo, que é uma figura tridimensional, é L raiz de 3. Não é tão difícil de decorar. O R raiz de 2 porque duas dimensões. Ah? Então só tem que regular raiz alguma coisa. A é bidimensional, raiz de 2, a diagonal do quadrado. A é tridimensional, raiz de 3, a diagonal do cubo. Mas então essa é a demonstração de por que a diagonal interna do cubo é a raiz de 3. Tá, qual que é o volume de um cubo? Por que ele é o cubo? Não sei se eu acho que eu fui, né? Foi só porque eu acho que era um pouco. Ó, qual que é a base do cubo? Ele é um Qual que é o, então, se a gente for usar a fórmula do prisma, o volume é igual à massa nessa altura, né? A base é ao quadrado, né? Porque a base dele é um quadrado. E a altura? É L, né? Quanto que L ao quadrado vezes 0? Ele é o cubo. Então, o volume do cubo, volume do cubo. E diagonal interna.
Tá. Então vamos passar os exercícios de cálculo de volume. Então todas essas figuras aqui são prismas, tá? Então vou dar uns 5 minutinhos para vocês tentar calcular o volume dessas 4 figuras e depois eu vou resolver aqui no lado, tá bom? Esse aqui é 4. Bom, mas eu vou deixar por último essa questão, tá? Ficou mais interessante. Bom, olha, agradecendo por ele falar que ele É mais difícil, né? Tô todo misturado essa caneta de rocha e laranja agora. Não, tudo bem. É uma cor única.
Tá, galera, então a gente quer calcular o volume de cada uma dessas figuras, né? Então, o jeito que a gente está tentando gravar na cabeça de vocês é que quando se trabalha com poliedros, é só pensar em base versus altura. Tá? Então, vocês calculam a área da base e multiplicam pela altura que vocês vão conseguir o volume do seu poliedro. Então, no 1, por exemplo, é o caso clássico, né? É simplesmente um quadrado com um retângulo com uma altura. Ou seja, então eu tenho esse retângulo aqui, né, na base. E eu quero calcular a área disso. Como é que eu faço para calcular a área de um retângulo? Essa altura, né? Nesse caso, a área vai ser igual a 8. Tá? Então, e daí eu tinha essa base e eu coloquei uma altura de quanto? De 10. De 10, né? E daí fechou essa figura aqui. Tá? Então, a área da base vezes essa altura é 8 vezes 10. Vai ser 10. Vai ser igual a 80. Todo mundo ok com o primeiro exemplo? Tá. Oi? É, exatamente. Então, o caso básico. Sim, não, eu sei. Calculamos a área. Agora Sim, vamos calculamos a área e altura. multiplicamos pela altura. Que é o mesmo que eu vou fazer nesse caso aqui, no segundo. Então, que informação que a gente tinha? A gente tinha uma figura geométrica com essa cara aqui. Um triângulo. Qual que é o nome do triângulo que tem todos os ângulos iguais? É quilátero. Perfeito. De lado 2. Tá. A gente passou qual que é a fórmula da área do triângulo equilátero. Mas de novo, é bom decorarem, porque na hora de fazer a prova é muito mais rápido terem decorado a informação do que deduzirem, mas não tem nenhum problema em deduzirem. A ideia é que vocês saibam os dois, tá? Tanto a dedução quanto a informação decorada. Eu vou fazer a dedução de novo aqui. Então, para calcular a área do triângulo equilátero, se eu tenho informação de um lado, eu posso simplesmente ter relação de pontos de Pitágoras essa aqui, ó. Essa que é a altura dele. Eu sei que essa distância mede 2. Eu sei que essa altura corta ele bem no meio. Então, eu sei que o segmento de retângulo aqui vai medir 1. Então, o problema de calcular a área do meu triângulo equilátero se tornou simplesmente calcular a altura desse triângulo aqui. E por Pitágoras, eu sei que h ao quadrado mais 1 ao quadrado vai ser igual a 2 ao quadrado. Ou seja, h ao quadrado vai ser igual a 4 menos 1. Portanto, h vai ser igual a raiz de 3. Legal. Agora eu tenho qual que é a altura e eu tenho a base. Então, como é que eu calculo a área do meu triângulo? Base vezes a altura. Então agora eu sei que essa área aqui mede base vezes a altura H vai de 3. De 2 vezes de 3. Dividido entre 2. Porque a área é de triângulo. 3. Tá? E agora eu tenho essa altura igual a dessa.
Daí agora sim faço raiz de 3 vezes a altura 10. Quanto que dá isso aqui? Dá isso aqui. 10 aí de diferença. Gente, tenha confiança. Tá. Posso pagar? Tá, e com essa figura mesmo esquema. Já pego minha base. Quanto que mede a área desse triângulo? E eu tenho essa altura. Tá? E por último, a questão 4, questão polêmica entre os professores. Tá? Gente, esse aqui, tivemos duas interpretações do desenho. Tá? A certa e a errada. A certa e a do Jesus. Tá, esse. Tá? Qual que foi a interpretação do Jesus? É que. Por não descer, cara. Eu realmente fico a certa. Qual que é a Também acho interpretação? que é certo. Ah, Deus, cara. Tá, então alguém mais quer fazer o exercício? Então, não, o que que aconteceu? Esse aqui é o desenho, né? Vocês podem ver o desenho, julgado como pontos finais. E eu entendi que o lado do desenho era esse. Só que eu errei, tá? Não era essa a interpretação correta. Na verdade, esse desenho, o lado dele, tá assim. Vocês entendem a diferença? Tá. Então. O que é? Eu vou apagar do lado direito. Ó, galera, tem duas retas paralelas, tá? Ó, duas retas paralelas. Então, a composição do lado desse poliedro, eu entendi que as retas paralelas eram cortadas desse jeito aqui. Só que essa interpretação estava errada. O que o desenho tenta representar é, na verdade, esse corte aqui. Então, percebem que tem uma diferença na área do lado do poliedro. Essa diferença aqui. E essa é a diferença que fez com que a minha conta e a do Jesus dessem coisas diferentes, tá?
porque tem a ver com a interpretação de como que esse poliedro foi composto. Ok? Ok? Vamos deixar essa conversa com os matemáticos. Tá. Né? Mas o que eu quero que vocês percebam não é. Vocês não vão sair do Enem desenhando retas paralelas. Eu só quero que vocês percebam que tivemos duas interpretações diferentes e tem de fato um volume aqui diferente, né? Tem essa diferença entre nossas interpretações, um valor numérico. Tá? Então, olha como fica diferente se eu faço o corte vertical ou o corte horizontal. Ok? Então, a gente vai trabalhar com esse desenho aqui, o que supostamente é o certo. Por favor. Exatamente. O nome ele disponibilizou aqui. Claro, esse caso aqui não dá, né? Porque esse caso aqui ele seria esse corte. Esse caso seria esse corte. O caso dessa caixa aqui. Quase no mesmo tamanho. Então não daria. Outra. Então, percebe, são duas retas paralelas cortadas de diferentes formas, formando um monte de poliedros diferentes. Tá, mas isso não interessa a vocês. O que interessa a vocês é, dado que esse aqui é o lado do poliedro, como que a gente pode fazer essas pontinhas aqui? Primeira pergunta, todo mundo consegue visualizar a rotação que eu fiz aqui no desenho? Né, que a gente estava encarando ele nesse ângulo aqui, e agora eu quero ver o lado dele. Isso. Né? Então, a gente tem esse desenho aqui. Tá? Esse aqui foi bonito. Tá. Eu tenho essas informações aqui. Isso aqui mede 2. Isso aqui mede 2. Isso aqui mede 3. E esse aqui mede 5. Tá? Então o que eu fiz foi pegar esse poliedro, rotacionar ele, e agora eu estou vendo ele com essa cara aqui. Com isso aqui medindo 2, com isso aqui medindo 3, isso aqui medindo 5, esse lado medindo 5. E o que vai acontecer para calcular o volume dele? Vai ser a área da base vezes a altura. Eu não tenho altura, mas eu tenho um triângulo equilátero aqui que vai me ajudar a achar a altura. Teve gente que de cara conseguiu perceber que esse aqui é o clássico triângulo pitagórico, 3, 4, 5, mas isso não precisam decorar, tá? Eu vou simplesmente achar esse H. Agora, eu tenho informação desse triângulo aqui. Esse aqui ele é limitado por esses arestas aqui. Aplicando Pitágoras, eu sei que 5 ao quadrado é igual a H ao quadrado mais 3 ao quadrado, ou seja, 25 menos 9 é igual a H ao quadrado. Ou seja, H vai ser igual. Quanto é 25 menos 9? 25 menos 9. 16. E raiz de 16 ser uma raiz 9, a gente sabe que é 4. Legal. Então, nesse caso em que H é igual a 4, a gente só precisa calcular a área dessa base aqui. Então, voltando para o desenho anterior, agora eu quero calcular essa área aqui.
nada mais é do que o quadrado de lado 2. Quanto que vem dessa área? Então, o meu volume vai ser 4 vezes 4, 16. Tá, todo mundo entendeu os conflitos filosóficos e o cálculo depois? É um quadrado dessa base. Pessoal, uma coisa, quando a gente trabalha com representações espaciais, a gente acaba deformando as figuras. Então, de um ângulo retrátil, como a gente está representado numa profundidade que na verdade não existe, como a gente está gratificado. Então, vamos fazer um exercício, acho que isso é legal. Então, porque eu acho que isso é importante, essa percepção, porque isso pode fazer a gente ter conclusões erradas na hora de fazer exercício. Então vamos pensar num quadrado, né? Vou parar aqui, tá? Dá para parar? Tá. Então para me foi questionando o seguinte. Pessoal, isso aqui é importante. Posso falar? Tá. A gente passou de trabalhar com um espaço plano para um espaço espacial. E quando a gente insere as figuras planas que a gente viu nas últimas semanas nesse espaço espacial, aconteceram algumas deformações. O que eu quero dizer com essas deformações? Então, por exemplo, a gente viu um quadrado, né? A gente viu um quadrado, uma figura tem os ângulos internos são retos, os lados são iguais. E quando sempre que a gente falou do quadrado, a gente falou de um espaço de duas dimensões, né? Um plano. Então, inclusive, eu poderia representar esse espaço aqui como um plano cartesiano, tá? Isso aqui a gente não entrou no mérito de explicar essa coisa no contexto do plano cartesiano, mas quando a gente fala de uma terceira dimensão dentro desse plano cartesiano, a gente poderia representar ele como uma reta, outra reta. Então a ideia é que essa reta que está saindo aqui é uma reta que é perpendicular ao plano. Então, se eu fosse desenhar um cubo agora, a partir desse quadrado, ele seria com linhas que são paralelas a esse novo eixo que eu desenhei, tá? Então, eu tinha um quadrado, eu criei uma nova dimensão, e agora estou fazendo esse quadrado virar um cubo dentro dessa nova dimensão, fazendo linhas que são então, fazendo de novo aqui. Então, primeiro eu tinha um plano, né? E daí eu tinha um quadrado dentro desse plano. Então, percebam que no quadrado, todas as linhas são paralelas ao meu eixo. As partes da base do quadrado são paralelas ao eixo X, e as partes da altura do meu quadrado são paralelas ao meu eixo Y. Agora eu vou criar uma nova dimensão. Eu vou chamar essa dimensão aqui de X, essa dimensão aqui de Y. Vou criar uma nova dimensão, essa nova dimensão eu vou chamar de Z. E agora eu vou transformar meu quadrado em cubo, expandindo ele, essa nova dimensão com o céu. Então, para isso, de novo, eu vou desenhar retas paralelas a Z. Então, paralelo aqui. E eu expandindo esse meu quadrado, essa nova dimensão, eu criei um cubo. Então, eu transformei, eu estava no plano de duas dimensões, e tinha uma figura de duas dimensões. Eu representei uma terceira dimensão com esse eixo aqui, e agora criei transformei essa figura bidimensional em uma figura de três dimensões. E a ideia toda é que dentro agora desse novo espaço tridimensional, eu ainda posso ter figuras bidimensionais. Então, ainda posso ter quadrados, mas eles podem estar em formatos diferentes. Então, eu posso, por exemplo, começar a rotacionar eles. Então, se meu quadrado é uma folha de papel, olha só, se meu quadrado é uma folha de papel,
Em teoria, você só conseguiria enxergar uma linha reta. Se eu conseguisse voltar ela reta, você só conseguiria enxergar. Se eu inclino ele só um pouco, vocês não vão enxergar meio quadrado, vocês vão enxergar meio que um quadrado achatado, né? Então, quando a gente faz esse exercício de representar figuras planas num espaço tridimensional, acontece esse efeito de deformação, tá? Tudo isso para dizer que, cuidado com o que vocês acham que é um ângulo reto ou não quando vocês estão olhando para uma figura tridimensional, tá? Porque no momento que a gente desenha uma coisa tridimensional, a gente está tendo que representar uma coisa num espaço que não é tridimensional, e o que é para ser um quadrado, o que é para ser, o que parece uma coisa achatada, talvez seja uma coisa que não tem ângulo reto ou rotacionado, uma coisa assim, tá? Tudo isso para dizer que era quadrado. Show. Tem um conteúdo que... Gente, tem um conteúdo que faltou, que foi a volume do uma pirata. Tchau, tchau. A gente deixa para a próxima aula, a gente começa a próxima aula com o volume da pirata, ou a gente Posso fazer comida com uma pizza, né? combina com uma pizza. Não, não vai dar aula mais. Vamos deixar a pirâmide para a próxima aula, então? Acho sim. Acho que sim. Acho que está bem pensado. Tá bom. Gente, porque eu fiquei brincando que o desenho estava errado, que Jesus é isso, que Jesus é aquilo, não sei o que, mas na real, essa questão da perspectiva é muito importante, tá? Então, de fato, existe uma perspectiva que não é aqui, que esse desenho estava perfeito. Não, de fato, o desenho estava ok, gente. Foi eu que interpretei ele errado. Mas é difícil tanto desenhar quanto ler essas figuras, tá? Quem gosta de arte vai saber sobre perspectiva, né? Dependendo do lugar onde tu tá, alguns objetos vão mudar de tamanho. Então a visualização bidimensional de um objeto tridimensional, ela é muito rica. Ela é muito, pode ter... É muito complexa. É muito complexa. Tá, então vamos fechar aqui. Semana que vem a gente termina a parte faltou o volume do perímetro. Desculpa, o volume de Pilates. A gente não conseguiu ver Pilates, mas a gente deixa pra aula que vem, tá? É isso aí, pessoal. No final da semana. Bom descanso, galera. Legal. E tem embora ainda. Love Paulo Formiguero.